Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do MegaCast Convida. Energia à frente da sustentabilidade. O tema desse segundo episódio é a discussão sobre a igualdade de gênero, que é tão longa tanto em pontos para avançar, quanto do período de discussão. O tema compõe a lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, e converge com uma outra sigla, que tem seu cumprimento cada vez mais exigido em negociações do mercado, o ESG. Mas, para que a igualdade de gênero seja uma realidade, ela também demanda programação e uma política corporativa com metas. E é isso que conta Clarissa Sadock, CEO da ES Brasil, que é a empresa que buscou, junto da expansão do portfólio de geração, a entrada de mulheres na área operacional da empresa, onde a ES Brasil identificou a maior defasagem. Para o primeiro, o Complexo Eólico Tucano, na Bahia, foram 2 anos de planejamento, um para buscar as mulheres no mercado e o segundo para a formação em parceria com o Senai da Bahia. Agora, o parque com mais de 300 megawatts está próximo de entrar em operação e contará com 13 novas profissionais mulheres em campo. E o processo também vai ser retomado na construção do Complexo Eólico Cajuína, com mais de 1 gigawatts e que será construído em etapas no Rio Grande do Norte, também com mulheres em sua operação. Clarissa Sadock destaca que a igualdade de gênero é um processo em andamento, e andamento acelerado, e quem não percebeu está ficando para trás e pode ter seu negócio e competitividade afetados. Espero que gostem desse episódio. Clarissa, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Natália. Clarissa, eu quero começar perguntando como você tem visto essa discussão de igualdade de gênero nas empresas do setor, dentro e fora do país, né? Já que você também tem essa experiência do grupo, o quanto isso já evoluiu, o que falta alcançar? Sem dúvida, a gente percebe que há avanços nessa pauta, né? Então, eu entrei no setor elétrico há quase 18 anos, e era uma realidade diferente lá atrás do que a gente vê hoje em dia, como a gente vê, na verdade, com a sociedade de um modo geral em diversos setores, né? Então, essas 2 décadas, a gente vê uma mudança, uma revolução bastante grande no assunto diversidade. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não falava desse assunto, né, de diversidade, isso não era um tema. Né? A gente ia lidando com essa situação de uma forma sem questionar. Não era um tema, definitivamente. Mesmo na faculdade de economia, eu me lembro que muitas vezes a maioria também eram homens. Então, isso era quase que natural. Por mais maluco que seja, eu achava aquilo até normal. Né? Eu demorei um tempo para entender que aquilo não era o normal, não deveria ser daquela forma. Internacionalmente, existe essa pauta também. A gente percebe, em alguns casos, uma evolução na nossa frente. É notório que estamos todos passando por essa discussão e, por isso mesmo, o ESG, né, essa organização do assunto nessas 3 letrinhas, né, ganhou muita força, porque tanto a questão ambiental quanto todos os aspectos sociais e de governança estão muito em discussão no mundo todo. Então, toda essa transformação é muito importante que a gente tenha criatividade, que a gente tenha inovação e que a gente atenda cada vez melhor os nossos clientes para a gente poder continuar crescendo. Então, eu gosto muito de tratar esse tema de forma objetiva, de que valor isso está gerando para o negócio. E, claramente, você tem que ter as melhores pessoas, mais qualificadas, para que a gente gere esse valor. Você tem um monte de gente igual, muito bem qualificada, também não adianta, porque vai pensar todo mundo igual. Então, é importante ter pessoas qualificadas, com experiências diversas,
para que a gente tenha aí o melhor time possível para entregar para o nosso investidor, para entregar para o nosso cliente uma empresa em crescimento e produtos que atendam às suas necessidades. Nessa evolução, né? São 18 anos de setor elétrico. Antes disso, passando por navegação, empresa de telecom, você viu que o mercado começou a se preocupar mais a cada ano com essa questão de igualdade e diversidade? Sem dúvida, é uma pauta crescente. Eu acho que, hoje em dia, mesmo que algumas empresas ou alguns executivos não estejam convencidos desse assunto, hoje em dia a pessoa não pode dizer mais isso. Então, as empresas estão sendo cobradas para terem posturas. Eu tenho falado muito sobre esse tema. Outro dia eu estava tendo um fórum de profissionais de recursos humanos, querendo orientações, querendo dicas de como levar esse assunto para as suas companhias, para os seus conselhos. Então, sem dúvida, tem uma evolução da sociedade como um todo. Hoje em dia, quando a gente está recrutando novos trainees, novos colaboradores, eles querem entender qual que é a nossa política, sendo ou não minoria, né? Mesmo quem não é minoria hoje em dia tem uma consciência e um interesse em trabalhar, em estar em organizações que têm uma visão estratégica mais moderna, mais correta e mais alinhada com os seus valores. E hoje, o que a ES Brasil tem feito para promover a igualdade de gênero? Quais são os projetos? Natália, eu diria que a gente tem aqui duas questões para trabalhar. Tá? Então, a gente fez uma pesquisa interna para a gente entender o nosso público melhor e poder trabalhar em ações. Então, como é que a gente está hoje em dia? A gente tem duas situações. A gente tem uma situação no time de operações, no time operacional que está lá cuidando dos nossos ativos, e nas áreas de apoio, no time do escritório. Na hora que a gente vai para o time operacional, a gente tem um corpo majoritariamente masculino. Tá? Então, a gente precisa de ações para aumentar o número de mulheres. Tá? Então, para dar uma ideia, 2, 3 anos atrás, esse time operacional era quase 99% masculino. Na hora que a gente vai para o time, para as áreas de apoio, para o time de escritório, a gente já tem uma situação bastante diferente. A gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres, mas na hora que você vai olhar para a liderança e cargos mais executivos, existe uma diferença maior. Ou seja, a gente tem que ter ações diferentes para o time de operação e para os demais times. Na hora que a gente foi para o time de operação, e aí no time de operação tem uma situação que, por um lado, é muito boa, é o fato da gente ter uma rotatividade muito pequena. Então, é difícil fazer esse aumento do número de mulheres, uma vez que o turnover é baixo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aproveitando o crescimento da companhia para trazer mais mulheres para o nosso time. Então, a gente está, agora esse ano, inaugurando um ativo eólico na Bahia. A gente, lá na cidade de Tucano, no norte da Bahia, nós vamos ter uma nova planta entrando em operação agora no final desse ano. Então, a gente está contratando um time 100% feminino para operar esse parque. E aí, esse processo nosso começou tem mais de 2 anos, porque para a gente ter um time hoje contratado, a gente formou esse time no ano passado e buscou essas pessoas no ano retrasado. Então, há 2 anos, a gente assinou uma parceria com o Senai da Bahia para montar um curso de especialização técnica em manutenção e operação dos parques eólicos. E aí, solicitamos currículos no mercado, recebemos um volume bastante elevado de currículos de mulheres interessadas em participar desse curso. Tá? Esse volume de currículo, nós selecionamos 10% do que a gente recebeu de currículo para montar uma turma, e aí passamos o ano passado inteiro trabalhando com esse time, né, junto com o Senai, como eu falei, para que elas terminassem o ano formadas e a gente contratasse esse ano. Então, assim, exige programação, né? Você tem que ter metas, tem que ter projetos para que a gente possa
executá-los. Então, no time operacional é isso, a gente está aproveitando o crescimento da companhia, as novas oportunidades para trazer novas mulheres para o time. Na hora que a gente vai para as demais áreas, a gente tem que trabalhar a hierarquia. E para trabalhar a hierarquia, são algumas situações. Uma delas é preparar o time de analistas, por exemplo, que hoje eu tenho um número igual de homens e mulheres, mas para que a gente tenha as mesmas condições delas serem promovidas. Então, como que a gente trabalha nessa sucessão? Então, o time de RH vem trabalhando políticas de sucessão para que todo mundo tenha, nas suas sucessões, homens e mulheres sendo preparadas para isso. Nas novas aquisições, né, nas novas contratações, a mesma coisa. Então, como é que a gente tem nesses processos homens e mulheres? Tudo isso, o que aconteceu no ano passado? Né? A gente conseguiu aumentar o quadro feminino no ano passado em 32%. Então, se a gente comparar o número de mulheres que a gente tinha na companhia em 2020 e o número de mulheres que a gente tinha na companhia ao final de 2021, houve um aumento de 32% de mulheres e na liderança, um aumento de 29%. Então, assim, são dados que nos deixam muito felizes. A gente colocou metas nos executivos da companhia de diversidade. Então, todos os diretores e gerentes tinham meta de diversidade. Era uma meta de crescer 15%. No final, a meta mais que dobrou, né? Então, a gente fica aí com uma sensação de um ano muito bem executado, que não pode parar por aí. Tem muito mais a ser feito e seguimos aqui com os nossos projetos de diversidade. E para os próximos ativos, né, como Tucanos, vocês já têm esse planejamento também para fazer uma nova turma com mulheres? Como que está essa parte? Esse ano está inaugurando a planta de Tucano, como eu falei, na Bahia, e a gente tem um outro ativo em construção que chama Cajuína, e ele fica no Rio Grande do Norte. Esse ativo também é eólico, estamos em processo de construção e agora a gente está começando a trabalhar a parceria local, a parceria com o Senai do Rio Grande do Norte, para que a gente monte essa turma no ano que vem, para que comece a operar esse parque na sequência. Então, sem dúvida, a gente vai seguir com esse programa, que é um sucesso. A gente está trazendo mulheres altamente qualificadas para trabalhar na companhia. E, além disso, a gente está deixando um legado também para essas regiões, porque a gente tem montado uma turma que é o dobro do que a gente está contratando. Então, é até muito difícil a gente conseguir escolher esses profissionais, porque é um time que está vindo com uma qualidade bastante elevada, e a gente vem contratando metade do time e o outro metade deixando como legado para a região, tanto a da Bahia quanto do Rio Grande do Norte, onde não só nós estamos construindo, mas é um polo eólico do país. No Parque de Tucano, são quantas mulheres? São 13 mulheres no Parque de Tucano. E deve ser mais ou menos o mesmo número para Cajuína? Projeto ele é equivalente? Não, Cajuína, na verdade, é até um parque maior. 322 mega em Tucano, e o parque de Cajuína é um parque de mais de 1.000 mega. Mas ele será faseado, né? A gente está construindo de forma faseada. Então, serão várias turmas que serão formadas lá no Rio Grande do Norte para atender as diversas fases desse parque. A gente não está construindo ele de uma vez só. A gente promoveu alguns bate-papos aqui na Megawatt com mulheres do setor elétrico, e a gente percebeu que algumas pautas ainda eram constantes, algum apontamento quanto à roupa, mulheres são mais organizadas e por isso podem preparar melhor uma ata de reunião. Como você vê essa parte da mulher sentando à mesa de negócios? Você à frente da AES Brasil, você ainda sente essa demanda interna da sua equipe, que isso ainda acontece? Eu não vejo essa situação acontecendo aqui na AES. Eu acho que a gente já tem um nível de maturidade que esse tipo de situação não acontece. Eu não vou dizer que ele nunca vai acontecer, mas precisamos seguir tratando e conversando sobre esse tema, né? Eu acho que a gente trata a diversidade aqui,
mais ou menos como a gente aprendeu a tratar a parte de segurança. Então, por exemplo, setor elétrico tem uma obsessão por segurança, até porque a gente trabalha com risco elevado. A gente conversa o tempo inteiro sobre segurança. E quanto mais você fala, poxa, Clarice, mas você está falando sobre isso há 30 anos. Precisa continuar falando? Precisa. Precisa continuar falando toda semana. E a diversidade é a mesma coisa. A gente tem que manter o diálogo aberto, falar sobre essas questões, para lembrar o que pode, o que não pode, o que é admissível. E para você, o que falta o mercado construir para que a igualdade de gênero seja uma realidade? Na ES, você citou, tem o projeto de Tucano, o de Cajuína começando, mas o que falta para o mercado se desenvolver e a igualdade de gênero seja uma ação efetiva aí para todas as empresas? Natália, eu acho que é um processo em andamento acelerado, que quem ainda não percebeu está ficando para trás e vai ter sua competitividade reduzida, vai estar colocando seu negócio em risco. Então, eu vejo como um caminho avançado, sem volta. E hoje em dia, na verdade, o que eu falo muito, converso muito com quem vem me procurar, aproveite esse momento, né? Quer dizer, aproveite que você é diferente para colocar a sua opinião. Busque agregar valor, né? Então, por que a diversidade é tão importante? Para trazer pontos de vista diferentes. Então, não perca essa oportunidade, né? A gente tem que aproveitar o fato de pensar diferente e usar isso como um diferencial para que as organizações vejam valor no seu trabalho e que, com isso, a gente consiga galgar nas nossas carreiras. Então, eu tenho tentado, hoje em dia, trazer um ponto de vista ao contrário. Vamos trazer um ponto de vista positivo? Ser diferente é bom, né? Então, vamos aproveitar que a gente pensa de algumas formas diferentes e dar a sua opinião, se colocar de forma ativa. E diversidade não para por aí, não para pela discussão de gênero. Naturalmente, a gente precisa começar por algum lugar, mas tem muita coisa ainda para avançar em todas as demais pautas de diversidade. Muito legal, só para complementar, muita coisa ainda para avançar, e quando a gente fala de ESG, a gente sempre volta na parte social, ainda não está sendo explorada. Você acha que isso é faseado mesmo? A gente começou com o meio ambiente, foi para as outras questões e agora está indo para a parte social, está caminhando para isso? Sem dúvida, e a pandemia avançou muito no tema social também. Hoje em dia, eu me lembro que antes da pandemia a gente sentava para conversar com um cliente e ele queria entender se a gente gerava energia renovável. E aí a gente falava, não, nós somos uma empresa 100% renovável. Check. Era isso que ele queria, comprar uma energia renovável. Hoje em dia, na hora que a gente senta com o cliente, ele quer entender como que a gente lida com as comunidades onde a gente está construindo os nossos ativos, quais são as ações efetivas que a gente está fazendo. É um outro nível de questionamento, é um outro nível de interesse para avaliar se a gente, de fato, é uma empresa ESG ou não. Então, eu vejo uma evolução muito grande também nesses demais aspectos e, sem dúvida, a pandemia impulsionou esse tipo de discussão. Muito obrigada, Clarissa, por falar com a gente. Até uma próxima. Obrigada, Natália. Eu que agradeço o convite e foi um prazer. Obrigada. Esse foi o segundo episódio do MegaCast Convida. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.